Mas a nossa pergunta é: quando Jesus voltar, será que os crentes vão reconhecer? Depois de 2000 anos de imaginários, de concepções da volta de Cristo, especialmente nos anos 60 e nos anos 70, nós tivemos, antes disso, no tempo de Ellen White, dos Adventistas, e no templo de Rutherford, lá dos Testemunhas de Jeová, houve algumas pinturas de Cristo voltando no céu. Era aquele Jesus, mais ou menos, da história, uma média ponderada do Jesus da história católica, protestante, pintado com aquele monte de anjos, de branco, com asas, trombetas enormes. Parece que o único instrumento celestial é a trombeta. E lá vem aquilo, por causa do Apocalipse, do imagery, do Apocalipse, da simbolização da arquetipia, do Apocalipse, das trombetas, que era o modo antigo de anunciar a chegada do rei, ou tocar um toque de recolher numa guerra, ou um toque de avançar, era tudo através da trombeta. Mas isso não quer dizer nada além de que nós, humanos e os antigos, imaginavam os toques para ação, para atenção, para vigilância, para acordar, baseado em trombetas, em cornetas, como até hoje é nos exércitos, especialmente na formalidade dos quartéis, porque nos campos de luta não existe mais a tal da trombeta, é tudo radinho falando aqui. Então, depois de fazer esse preâmbulo, que tem a ver com a construção do imaginário, e de dizer também que nos anos 60 e 70 houve uma grande quantidade de pinturas da volta de Jesus, dessa escatologia, era um negócio feio, mas tinha aquela cara do Cristo dos cristãos, do cristianismo, do século IV para cá, um europeu poderoso, voltando com um monte de anjos branquinhos e de asinhas, enchendo o céu, tocando trombetas num alarido, e todo mundo perplexo. Mas quem conhece o livro de Enoque sabe, quando ele disse: eis que do céu virá o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra todos os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aliás, foi o primeiro escrito do Novo Testamento, Paulo, jovenzinho, primeira carta que ele escreveu, empolgado com a alegria e com a expectação de que Jesus voltasse ainda nos seus dias, escreve para consolar os tessalonicenses com essa palavra, dizendo: olha, é breve, vai chegar logo, vocês não vão ter que esperar tanto. O próprio Paulo jamais imaginou que nós iríamos ter esse interregno que Jesus profetizou a respeito dele em várias parábolas, especialmente em Mateus. Ele diz que demoraria muito tempo, passaria muito tempo, o dono da vinha se ausentaria depois de muito tempo, ou o dono do campo se ausentaria depois de muito tempo, voltaria, ou aquele que dera o talento para ser multiplicado ficou muito tempo ausente. Todo mundo que ilustra a ida e a volta de Jesus nas parábolas dos evangelhos fica muito tempo ausente do processo histórico. Preste atenção nesse detalhe. Mas para os apóstolos, não, eles queriam que fosse logo. Eles pensavam que seria tão rápido que desobedeceram a Jesus, que disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas o que eles fizeram? Receberam o Espírito Santo, ficaram 4, 5 anos sem sair de Jerusalém.
sem levar a palavra a lugar nenhum, talvez até um pouco mais de tempo, até que o testemunho de Estevão provocou um apedrejamento e aquilo levantou e suscitou um ódio que estava adormecido, acalmado pelo movimento politicamente correto de Tiago, de Pedro e dos outros, fazendo amizade com os sacerdotes e frequentando o templo. Para os sacerdotes, a coisa estava domesticada, o perigo estava domesticado, até Estevão criar um problemão e todo mundo ter que ser disperso. A palavra grega é semeado, semeados por toda a Judéia, semeados pela Samaria, semeados para Antioquia, semeados depois por Paulo até os confins da terra. Semeados. Porque eles esperavam que Jesus voltasse logo. Paulo mesmo diz: os que estiverem vivos da sua vinda, porque ele imaginava que havia muita gente que, quem sabe, da sua geração ainda veria Jesus voltando, e ele próprio carregava esse sonho. Como todo mundo deve carregar essa expectativa. Como disse Lutero, todo mundo tem que ser filho da esperança da primeira geração. Da primeira geração. E Lutero disse: eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, como tivesse ressuscitado hoje, como se fosse voltar amanhã. Essa era a fórmula, a equação existencial que movia a maioria deles. Era essa esperança escatológica. Não dá para dizer que eles não eram seres de uma fé existencial, porque ela se baseava na experiência e no conhecimento de Deus, e não em dogmas teológicos, não em doutrinações, não em catequismos, não em catequeses, não em nada disso. Era a experiência de Cristo. Os que tinham andado com ele, conhecido, cheirado, provado, tocado, sentido, contemplado, entendido. Agora, eles também carregavam, além dessa existencialidade experiencial, essa expectação escatológica de que o Senhor voltasse nos dias deles. E pode ser que muita gente, quando Jesus apareça nos céus, num abrir e fechar de olhos, numa coisa que o livro do Apocalipse diz que vai ser universal, porque vai ser uma glória que vai cercar a redondeza da terra inteira. Todo mundo na terra vai ver. O virá vindo não significa que ele aparece, pá! O virão vindo. Dá tempo de todos os povos baterem no peito, de clamarem angustiados diante do que está visitando a terra, e eles não podiam imaginar. Vai ter muita gente dizendo que é uma invasão de extraterrestres. Na realidade é. É a volta do Senhor dos Senhores, acompanhado de miríades e miríades e miríades de criaturas. Algumas humanas, milhares de criaturas humanas glorificadas, voltando com ele, como se fossem seres celestiais. E uma quantidade enorme de outros seres dimensionais, de fisionomias as mais distintas, de expressão que a gente nunca sonhou em ver. Como quando a gente olha para um peixe do abismo e a gente diz: que Deus maluco é esse que cria um ser com essa cara? Para ninguém ver, ninguém conhecer, ninguém saber. E ele está aí há milhões e milhões e milhões de anos e ninguém conheceu até agora. Porque Deus não dá a mínima e nem valida um ser por você o conhecer. Ele é o Deus do que você não sabe. E eu e você não sabemos de nada. É que a nossa arrogância é de um pressuposto diabólico.
porque a gente deveria andar com a boca cheia de uma adoração que conhece Deus para si, mas que não cria cronologias, nem escatologias, nem organogramas, nem arquiteturas funcionais para Jesus voltar. E nem pinta o quadro, e nem designa como será, porque aquele dia será assombroso, será dia de choque para todos, especialmente para aqueles que estavam tomados da presunção de conhecerem a verdade de Deus, mas nunca amaram, nunca foram misericordiosos, nunca viram o Cristo no faminto, no sedento, no doente, no com fome, no preso injustamente, no refugiado sem teto, no que morre de frio, no que sofre covardia, injustiça, violência de todo tipo. Nunca viram Cristo nesses. Ao contrário, dizem esses aí são os endemoninhados e passam batido. São esses os que esperam o Jesus pintado nos fundos do batistério da sua igreja, aquele Cristo lá, meio de costas, para ninguém ver o rosto, batizando os crentes. O imaginário já está todo repleto de fantasia. Se ele aparecer, no mínimo como ele aparecia a João, todo mundo pira, todo mundo surta. E eu tenho uma forte impressão de que quando Jesus vier, ele não encontrará fé na terra. Como ele próprio disse, nem fé para admitir que quem está vindo é ele. Quem sabe vai ter a maior guerra aqui entre os homens. Um pessoal querendo jogar bomba atômica para ver se arrebenta. Um outro pessoal lutando contra. Um outro pessoal dizendo é a salvação do mundo. As outras civilizações vieram impedir a nossa hecatombe, a nossa destruição. Haverá todo tipo de interpretação, inclusive dos crentes, que dirão, não parece com Jesus. Não estou vendo cara de gente crente aí, não, um monte de pessoa, de criatura estranha, de entes bizarros. De entes bizarros. Tem gente que não crê que Deus criou a barata. Imagina esses seres celestiais, com caras não humanas, com fisionomia que não tem nada a ver com a nossa, se aproximando. Ou você tem discernimento do Espírito Santo, ou você conhece Jesus não na carne, não no sangue, não na aparência, mas você reconhece Jesus no coração, ou o equívoco está garantido. Se você for do tipo religioso, que for procurar nos céus um Cristo parecido com o do cristianismo, você está danado. Porque a sua volta será surpresa para todos os povos. E será choque, perplexidade, mudez, estranhamento para os crentes que preconceberam um Jesus que nunca existiu nem nos dias da sua carne na Galiléia, que devia aparecer com tudo, menos com o Cristo concebido. E a prova disso é que quando Judas o quis trair, ele teve que dar uma senha, porque Jesus parecia tanto com todo mundo, não havia um olho azul de Maria brilhante, nem uma voz impostada, um Pavarotti, nem nada disso, coisa nenhuma. Ele era normal.
E aí Judas disse: é aquele a quem eu beijar, prendei-o, porque esse é ele. Porque do contrário, eles não saberiam quem era. Pela aparência, ele não tinha nenhuma anomalia, ele não carregava uma veste brilhante, uma coroa na cabeça, um anel de Messias. Não, ele era humilde, simples de coração. Ele é aquele que convida e tem prazer nos pecadores, nas meretrizes, nos estranhos, nos que eram aborrecidos pelos crentes todos. Ele acolhia com amor. Ele não foi reconhecido com cara de gente, de homem, operando milagre, ressuscitando mortos, abraçando as pessoas só porque ele abraçava aqueles aos quais a religião não gostava, e a religião o matou por causa disso. Não o matou por ter matado ninguém, ele foi morto por ter ressuscitado Lázaro. Foi a última gota. Até a ressurreição foi razão para matá-lo. Agora imagine se ele vem, pelo menos, com a cara do Cristo que expressa seu caráter, conforme ele se manifestou a João. Vai ter muita gente dizendo: está amarrado, não é o meu Jesus. E vão correr fugindo. Meu Deus, imagine esse cenário, porque ele não é apenas uma construção ficcional. Com base em quem os crentes são, na sua maioria, eu ouso afirmar que será assim. Eu chego aqui com essa cara de gente feia, de gente vivida, com olheira para lá, com olheira para cá, com pé de galinha, com velhice marcando a cara. Há 50 anos na estrada, pregando o Evangelho, sem falsificar Jesus. Agora, tem gente que já me chamou de anticristo de 25 anos para cá. Assim, a preconcepção sobre Jesus é tão falsa, é tão perversa, é tão anticristo, é tão parecida com uma coisa completamente infantilóide, besta e boba, que quando Jesus verdadeiro se manifestar, vai ter gente que não vai acreditar. Vai ter gente que vai dizer que é o 666 que está se manifestando. 666. Quando na realidade ele é aquele que João disse, que tem a cabeça branca como a lã, que tem olhos como chama de fogo, que tem a face como sol a pino, que tem o cinturão de ouro no peito, vestes talares glorificadas, os pés como bronze polido, que carrega as 7 estrelas, os candelabros, que anda no meio dos candelabros, anda no meio das igrejas e as igrejas não o percebem, não o veem, de quem é Jesus e de como ele não está preso ao Franco Zeffirelli, ao Jesus de Nazaré, nem ao William Dolphy, na Última Tentação de Cristo, nem ao Jesus do Mel Gibson, nem o Jesus de quem quer que tenha sido, de Godard. Não, ele vem com a cara glorificada, que ninguém nunca viu, até o dia de hoje. E vai ser choque e surpresa para quem não carrega o testemunho do Espírito Santo no coração. Jesus